esse é um vídeo só para amigos. Então se você não gosta de mim, é melhor você sair desse vídeo agora. Né, Kaique? Eu não tenho amigo suficiente pra se mandar esse vídeo. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu gravei um vídeo que eu tava curioso para saber o que aconteceu nos governos de Lula e Bolsonaro e ver quais que a gente teve desempenhos melhores, né? E aí eu matei minha curiosidade, postei o vídeo e tal, e aí o pau quebrou nos comentários e um monte de gente me xingou pra lá e pra cá, mas muita gente também elogiou a tentativa de ficar isento aqui de fato, e o meu objetivo não é defender um lado, meu objetivo era matar uma curiosidade, né? E aí me bateu uma outra curiosidade. Kaique, quais países cresceram mais, os capitalistas ou os socialistas? Tudo isso no vídeo de hoje. Tudo isso no vídeo de hoje. Então eu fiquei muito curioso e decidi levantar dados aqui. Então esse vídeo vai ser dividido em 4 partes, tá? A gente vai falar basicamente sobre o que é PIB, não é? Ou seja, porque é o principal indicador que a gente vai olhar para fazer comparativos ou para matar nossa curiosidade. Depois, a gente vai comparar PIB e IDH em países capitalistas e socialistas. Aqui é onde a gente começa a entrar nas polêmicas, né? Depois a gente vai comparar o desempenho da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental, que antes da queda do Muro de Berlim, né, você tinha uma Alemanha socialista e uma Alemanha capitalista, digamos assim. E depois a gente vai analisar um pouquinho a Estônia, né? Como que a Estônia era antes de fazer parte da União Soviética, durante, que era um regime mais socialista, digamos assim, e depois de deixar de fazer parte da União Soviética. Então, vamos aos dados. Mas ó, só para deixar claro de novo, igual naquele vídeo lá, eu não tô aqui tentando defender nenhum lado. Por mais que ao longo do vídeo vai parecer que eu tô defendendo um lado ou outro. Mas de fato, eu vou mostrar dados, né? Eu só quis levantar dados aqui. E lembra que não é uma aula magna, tá? Então eu não vou ficar indo no detalhe do detalhe de um monte de coisa, senão eu vou ficar horas e horas, dias talvez aqui. Então, é isso. Vamos pro vídeo? Ah, antes de começar, temos uma missão. Qual que é, Kaique? Tem que dar like nesse vídeo. Dá like nesse vídeo. Clica no botão de curtir e aí se inscreva no canal. E logo depois disso, você clica no link da descrição se você quiser investir junto com a gente, certo? Vamos lá. Olha só, esse gráfico é um gráfico muito interessante. Por que é um gráfico muito interessante? Porque ele mostra a população que vivia na extrema pobreza e o como isso daqui foi evoluindo ao longo do tempo, né? Então esse gráfico mostra pra gente basicamente que com o passar do tempo, especialmente com o advento do capitalismo, a gente começou a diminuir o grau de pobreza extrema, mesmo aumentando a desigualdade. Não é que isso não seja importante, mas o mais importante é reduzir a pobreza. Então isso aqui é uma coisa interessante. Em 1990, tinham 1,9 bilhões de pessoas vivendo em extrema pobreza. Em 2015, existiam 735 milhões de pessoas. Muito menos gente, tá? Mais ou menos 128 mil pessoas saíram da extrema pobreza por dia. Então olha só, né? A gente vai falar de PIB, né? O PIB, ele é o Produto Interno Bruto. Ele representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um período determinado de tempo, que geralmente é um ano. Por que olhar para o PIB? Porque o PIB, né, geralmente ele indica uma criação de riqueza. Quanto maior o PIB, maior a riqueza, maior a produção da nação. E é claro que não necessariamente uma nação que aumentou seu PIB deixou todo mundo mais rico. Porém, existe uma correlação onde geralmente quanto mais PIB, melhores outros indicadores também. Eu sei, não é o indicador mais perfeito do mundo para se olhar isoladamente, mas ele é um dos indicadores mais importantes aqui, tá bom? Ou seja, aqui existe uma correlação entre o PIB per capita e o consumo per capita. Então, quanto mais PIB, mais consumo per capita. A gente vê aqui, ó, quanto mais PIB per capita, maior a expectativa de vida. Quanto maior o PIB per capita, melhor o saneamento básico. Quanto maior o PIB per capita, menor a subnutrição, não é mesmo? Então veja que existe uma correlação com bons indicadores também. Então não venha me falar que, mas a gente não come PIB. Cara, eu sei, existem as exceções, mas são exceções, estou falando de uma forma geral aqui, tá bom? Então, olha só, países com viés socialista, né? Separei aqui China, Rússia, Cuba, Venezuela, Vietnã, Coreia do Norte e Alemanha Oriental, tá bom? Isso aqui antes da queda do muro. Capitalistas, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Singapura, Reino Unido, Coreia do Sul e Alemanha Ocidental. Vamos ver o que aconteceu com o PIB. Isso é muito interessante. Eu puxei aqui o crescimento do PIB de 2001 para 2021. Eu tenho um outro momento do vídeo onde eu vou puxar indicadores mais antigos, mas desses países eu consegui encontrar um indicador de 2001 até 2021, tá? China, disparado, cresceu muito, mais do que tudo que existe aqui, né? China cresceu 425%, PIB de 17,7 trilhões.
PIB per capita 11.188, IDH 0,76. Rússia cresceu 81% nesse período. Cuba cresceu 74%. Venezuela caiu 65%. Vietnã 241% e Coreia do Norte não faço a mínima ideia, porque não consegui descobrir esse número aqui da Coreia do Norte. Países capitalistas: Austrália 70%, Estados Unidos 46%, né? Canadá 58%, Singapura 159%, Reino Unido 32%, Coreia do Sul 101%. Então veja que Vietnã e China tiveram crescimentos bem expressivos, né? De uma forma geral, o crescimento dos países capitalistas foi mais consistente, todos cresceram. Os comunistas tiveram mais altos e baixos, né? Você teve país negativo e teve país com um pico extremo como o da China. Aliás, olhando para cá, só para esses números, o que você acha até aqui? Você acha que os países capitalistas tiveram um desempenho melhor ou os socialistas tiveram um desempenho melhor? E aí, né, eu fui puxar alguns dados mais antigos aqui de Alemanha Ocidental contra a Oriental, né? Então, a Alemanha Ocidental era a Alemanha capitalista, a Alemanha Oriental era a Alemanha socialista, tá? O Muro de Berlim, ele foi erguido em 1961 e ele caiu em 1989. E aí eu puxei dados de um livro chamado Planning Ahead and Falling Behind. E esse livro ele tem dados muito interessantes. Por quê? Em 1950, você tem a base 100 de vários países, né? Da Alemanha Oriental, União Soviética, Alemanha Ocidental, Estados Unidos e Europa. E aí, olha que interessante. Estados Unidos começou com base 100. Em 1989, estava com base 392, então cresceu de 100 para 392. A União Soviética tinha base 100, cresceu até 1107. Aí você fala, caraca, olha como a União Soviética cresceu. Aí você pega a Alemanha socialista, base 100 foi para 902. Aí pega a Alemanha capitalista, foi de base 100 para 516. E aí você vê que a Alemanha socialista cresceu mais do que a Alemanha capitalista. Aí eu procurei e achei um outro estudo, tá, chamado The World Economy, a Millennial Perspective. E na página 178, a gente descobre, olhando para esses números aqui, que a Alemanha capitalista de 1950 até 91 cresceu de 213 para 1.242. Né? Aqui a gente está falando em base de milhão, ou seja, a gente foi de 213 bilhões para 1 trilhão e 242 bilhões. Enquanto a Alemanha socialista foi de 51 bilhões para 85, ou seja, um crescimento bem menor do que a Alemanha capitalista. Por que isso aqui pode ter acontecido? Porque num regime socialista ou capitalista, geralmente o pessoal eles mandam no negócio, então eles podem escolher o dado que eles vão mostrar, como eles vão mostrar, de alguma forma, né? E aí quando você pega a população em milhões aqui, ela cresceu na Alemanha capitalista de 49 milhões de pessoas para 63 milhões de pessoas. A Alemanha socialista foi de 18 milhões de pessoas para 15 milhões de pessoas. E aí quando você olha para a União Soviética, será mesmo que a União Soviética teve esse crescimento? Ou ela quis demonstrar um número para mostrar que estava crescendo mais que os Estados Unidos? Então eu vou te perguntar, o que você acha? Você acha que esses números são reais? Ou você acha que não? Existia esse conflito e a União Soviética precisava mostrar que cresceu mais que os Estados Unidos? Bom, por que eu peguei a Estônia? Porque a Estônia era um país que antes era de um jeito, aí ela passou a fazer parte da União Soviética e aí depois ela passou pelo fim da União Soviética, né? Então ela passou por vários momentos de mais liberdade econômica, momentos de menos liberdade econômica, tá? O PIB per capita da Estônia antes da União Soviética, né, entre 1922 e 1938, cresceu 3% ao ano, ou seja, subiu 63%, né? Tava ali 2.311, foi para 2.802 em 29, depois 3.771 em 38, tá? Aí, durante a União Soviética, a gente não tem os dados da Estônia, mas a gente tem os dados da União Soviética. E aí, nesse caso, a taxa média de crescimento foi de 2,47%. Então, de 1940 até 1989, o PIB da União Soviética cresceu 2,47% ao ano. Agora, depois da União Soviética, entre 1997 e 2021, a taxa média de crescimento foi de 7,18%. E o PIB per
capita da Rússia subiu a 6,40%, né? E conclusão, o PIB per capita da Estônia é 3,46 vezes maior que o da Rússia em 2021. Aí, falando em socialismo e capitalismo, meu time puxou uma curiosidade muito interessante. Na Copa de 1974, a Alemanha socialista jogou contra a Alemanha capitalista. Adivinha quem ganhou? A Alemanha socialista. Ganhou de 1-0. Ganhou ali no dia 22 de junho de 1974. Mas o mais irônico é que mesmo a Alemanha socialista tendo ganho da Alemanha capitalista nesse jogo, a Alemanha capitalista deu a volta por cima e foi campeã da Copa. Loucura, hein? Essa curiosidade você não sabia, né? Bom, deixa nos comentários aí o que você achou e se você tá gostando dessa série de curiosidades que a gente tá matando junto, que eu nunca tinha visto vários desses dados, talvez você também não. E se você quer que eu continue fazendo, deixa um comentário. A ideia aqui não é provocar ninguém, é só compartilhar dados que talvez a gente nunca tenha visto antes. Espero que tenha ajudado vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!